cego. Ah, Jesus da glória, continua segurando na mão dele, continua, Senhor, mantendo ele de pé. Deus querido, ah, Jesus da glória, continua, Jesus, continua cercando os teus anjos, guardando o teu servo, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continua palestrando com ele, meu Senhor da glória. Deus querido, Deus amado, prepara, Senhor, cada coração aqui, Senhor, para estar recebendo aquilo, Senhor, que tu vai falar através do teu servo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, continua usando ele, Senhor, com poder, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Senhor, por tudo que tem feito na vida do teu servo, por tudo que o Senhor dá de fazer, meu Senhor da glória. No santo nome de Jesus, eu quero colocar também nas tuas mãos os sonhos e projetos, Senhor. Ah, Jesus da glória, do teu filho, Pai. Oh, Jesus, muito obrigada. Abençoe ele, Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Deus seja louvado, aleluia. Som. Glória a Deus. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Olha, assim como a missionária Mônica falou aqui, eu estou com a minha alma cheia de alegria. Glória a Deus. Eu quero agradecer a confiança do pastor Eli, da pastora Lívia. Eu quero dizer que, em primeiro lugar, meu nome é Marcelo, eu sou pastor auxiliar da Igreja Metodista, aqui na Rua Laís 49. Estou ali pastoreando junto com o pastor Elidson e outros pastores. Me encontro acompanhado do meu parceiro de oração de monte, meu amigo pastor Gino. Amém? Estamos há 8 anos ali ministrando, trabalhando por detrás da liturgia do culto, que nós cremos muito numa igreja que ela também acontece nos bastidores. Muita gente não vê, mas ela acontece e tem muito trabalho e Deus vê essa igreja. Amém? Então eu creio e amo trabalhar também, não só no altar, mas sempre que tem trabalhos da igreja lá. É motivo de muita alegria. Eu tenho também uma alegria de conhecer meus irmãos que fazem parte da nossa família, que vai morar lá no céu. Agradeço demais a confiança. Amém, queridos? Eu quero dizer a vocês que eu posso me tornar um parceiro desse ministério se vocês precisarem em algum momento de alguém de trabalho, alguém que tem fibra de trabalho, pode contar comigo. Amém? A minha esposa, ela é diaconisa Bárbara, líder de mulheres na Igreja Metodista. Não está aqui presente por conta de trabalho. Tá? Gostaria muito que ela estivesse, mas ela não pôde estar. Então, assim, sou pai de 4 filhos, 3 estão caminhando. Minha filha diaconisa da Assembleia de Deus, Adecim, no Estácio. E eu tenho um filho, Tiago, que foi criado dentro da igreja, foi apresentado a Deus no dia que nasceu. Eu apresentei ele a Deus, assisti o parto dele, o obstetra me entregou, eu apresentei ele a Deus. E hoje ele se encontra afastado da igreja. Não me dá nenhum problema, é um garoto excepcional, muito bom, mas depois da pandemia ele não voltou mais no ritmo que era. Peço aos irmãos oração por ele, porque sempre oro por ele. O pastor Gino também é meu parceiro de oração. Oro e jejuo por ele sempre, e sei que em breve ele estará conosco. E aí, meus irmãos, eu vou poder gozar da alegria de poder dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. E eu quero, com muita alegria, pedir aos irmãos que abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 37. Nós vamos ler dos versos 8 ao verso 13. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Graças a Deus. Deus é um Deus vivo, Deus é um Deus maravilhoso. Aleluia. Nós só temos gratidão. Aleluia, Deus. Oh, glória a Deus. Isaías, capítulo de número 37, versos de 8 a 13. A
Amados irmãos, visto o tema da campanha, a carta de afronta, eu peço licença aos irmãos para poder bem rapidamente, antes de entrar na palavra, eu dizer alguma coisa para os irmãos que vai incentivar os irmãos a lutar até o fim. Há 8 anos atrás, o inimigo das nossas almas apresentou uma carta de afronta para mim. Eu fui fazer um exame de sangue e nesse exame foi constatada uma patologia que os médicos me deram 3 meses de vida. Eu estava achando que estava saudável, fiz um outro exame, uma outra autoridade de hematologia me disse que eu estava com leucemia, condenado a 3 meses. Fiz um terceiro exame, um terceiro médico, a autoridade de hematologia me disse a mesma coisa. E aí? Então, como proceder? Eu sou servo de um Deus vivo. Aleluia. Eu vou me curvar diante dessa afronta? Eu senti o impacto? Senti. Mas eu vou me curvar diante dessa afronta? Não. Eu estava dentro do ônibus e falando com Deus: Senhor, Tu és dono da minha vida e cada minuto dela te pertence. O Senhor faz dela o que o Senhor quiser. Eu sou soberano. Glória a Deus. Olha aí, Senhor, estou diante de 3 diagnósticos de morte. Quando eu acabei de falar com Deus, Deus levantou uma mulher da cadeira da frente do ônibus e veio caminhando na minha direção, com um papel na mão. Eu achei que era aquelas pessoas que são mudas, surdas, que pedem auxílio dentro do ônibus. E aí eu peguei assim um papel, ela falou assim, ó, Jesus mandou te entregar esse bilhete agora. Meu Deus. E eu fiquei assim, meio sem entender, peguei, abri e estava escrito assim, ainda não é o fim, creia em mim. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho esse bilhete até hoje comigo guardado. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que acontece, irmão? As afrontas chegam através do inimigo para te fazer parar. Porque Deus ele tem um propósito na tua vida e ele é grandioso. E o inimigo quer te parar. Só que aquele que tem a promessa, ele é maior do que o inimigo. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu trago hoje um compartilhamento aqui, para compartilhar com os irmãos, que fala sobre a carta de afronta do rei da Síria, Senaqueribe, frente a Ezequias, ao rei Ezequias. E nós temos algumas atitudes que Ezequias tomou, que nós vamos compartilhar, porque são atitudes que te levam e me levam à vitória. Sabe o que acontece, irmãos? Há 8 anos atrás, quase 9, o homem determinou o meu fim. Eu continuo pregando e trabalhando no reino do Senhor. Glória a Deus. Esses Aleluia, anos Jesus. todos. Graças a Deus. O médico me disse assim, olha, você pode morrer dormindo. Você pode estar caminhando e de repente cair morto. Porque segundo eles eu tenho uma patologia na minha medula que ela produz glóbulos vermelhos a mais do que o normal. Isso pode causar trombo e eu ter um trombo em qualquer momento e morrer. Só que depois que essa afronta chegou até mim, eu trabalhei muito mais na obra. Eu fiz muito mais coisas do que eu fazia quando a afronta chegou até mim. Você sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa muito importante para vocês. As nossas lutas terrenas, as nossas afrontas que se chegam até nós, cada um tem uma, cada um numa particularidade de vida, mas todas elas que se chegam, tá, nesse âmbito terreno, não pode ser combatido com armas terrenas. Tem muita gente dando murro em ponta de faca porque está querendo combater afrontas do inimigo com armas terrenas. A oração do Pai Nosso, ela tem um trecho que fala assim na terra como no céu. Primeiro lá. É primeiro lá. A tua vitória, ela nasce primeiro lá. Aleluia. É primeiro no céu. Não tente vencer nenhum obstáculo, nenhuma afronta com arma terrena, não.
você não vai conseguir. As armas da nossa milícia são espirituais. Aleluia, Jesus. Eu estou vivo, muito feliz, porque estou aqui compartilhando uma palavra com essa igreja amada. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E vou viver o tempo que Deus determinar. Aleluia. Porém, toda a minha vida está no altar do Senhor. Amém. Amém, glória Amém. a Deus. Maravilha. Vamos para a palavra então com muita alegria. Diz assim a palavra do Senhor: a carta do rei da Assíria. Esse rei é o rei Senaqueribe. Amém? Amém. Voltou, pois, Rabsaque, meus irmãos, deixa eu explicar para vocês. Rabsaque ele é um oficial do rei Senaqueribe. Sabe aquele ditado popular que diz assim: quando o diabo não vai, ele manda um secretário? Rabsaque, Senaqueribe prefigura o diabo nas nossas vidas hoje. Porque ele oprimia, ele destruía os povos de Judá, Jerusalém, suas cidades. E Rabsaque era o mensageiro dele que ia para primeiro detonar o psicológico dos reis. Então vamos lá. Rabsaque encontrou o rei da Assíria planejando contra Líbina, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laques. O rei ouviu que, a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: saiu para guerrear contra ti. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente. E crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram, Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden, que estavam em Telassá? Onde está o rei de Ramate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, e de Rena e de Iva? Ou seja, Rabsaque, o oficial do rei da Assíria, está trazendo aqui uma carta de afronta. Mas deixa eu dar um pano de fundo para vocês entenderem o porquê que está acontecendo isso. É importante vocês terem esse pano de fundo. Olha só, o período dos reis, de primeira reis e segunda reis, ele cobre 454 anos da história dos israelitas. Amém. O período de reis, ele cobre 454 anos da história dos israelitas. Presta atenção nisso. Era muito comum, tá, entre os reis de cada nação, eles saírem em determinado momento do ano para batalhas. Esse momento se dava na primavera. Por quê? Porque o plantio estava florescendo e não precisava de tantos homens para cuidar da agricultura. Então, os reis convocavam o exército e todos os homens que podiam levar para poder guerrear. Mas por que guerrear, pastor? Porque a guerra naquele tempo, o que acontecia? Quando o rei subjugava uma outra nação, ele trazia cativo o povo, ele colhia os despojos de guerra, enriquecia, colhia armamento, ouro, prata e se tornava mais forte. Partia para a luta com uma outra nação, vencia e ia se tornando mais forte ainda. E assim o seu reino ia crescendo. E assim aconteceu com a Assíria naquele momento. O rei Senaqueribe era o rei da Assíria. A Assíria naquele momento era a maior potência, era o maior exército da época. Ninguém podia resistir à Síria. Todo mundo que guerreava contra a Síria, o exército assírio, ele passava por cima como um rolo compressor, matava, subjugava, tomava as terras, tomava os despojos, os armamentos, e ali crescia cada vez mais. O que acontecia?
crescia o exército, mas crescia também a altivez do rei. Veja que ele vai dar conta contra Judá e Jerusalém. Nessa época, o rei Zedequias estava assumindo o reinado, sucedendo seu pai. Seu pai era o rei Acais. A Bíblia vai dizer que o rei Acais foi um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Foi um rei que ele adorou a deuses pagãos. Foi um rei que ele queimou incenso a deuses pagãos no próprio templo de adoração a Deus. E fechou o templo. Só que quando ele morreu, preste atenção que as coisas não são por um acaso. Quando Acais morre, Ezequias assume. Só que Ezequias assume, ele tem da parte do pai um mau exemplo, porque fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas a mãe se chamava Abi. Ela era filha de Zacarias. A mãe instruiu Ezequias como andar perante o Senhor. Aleluia, Jesus. Preste atenção, meus irmãos, porque quando nós recebemos uma afronta, nós precisamos estar com o nosso altar restaurado. Porque vamos ao Senhor clamar e reivindicar algo, precisamos estar com o nosso altar pavimentado como o Senhor deseja. Amém? Ezequias, ele assume o reinado com 25 anos. Ezequias vai reinar sobre Judá 29 anos. A Bíblia vai dizer que Ezequias fez o que era bom aos olhos do Senhor. Aí o templo estava fechado, pastor Eli. A adoração a Deus, ela estava cessada. Os levitas estavam fora do templo. As leis de Moisés estavam ignoradas. O povo estava completamente apostatado, longe dos projetos do Senhor. Mas Ezequias assume e ele começa a botar ordem. Ele chama os levitas de volta, chama os sacerdotes e fala para eles o seguinte: santificai-vos. Santificai-vos. Aleluia. Santificai-vos, porque nós vamos adorar o Senhor novamente. Glória a Deus. Ezequias vai e derruba todos os postes ídolos de adoração. Joga por terra toda adoração pagã, adoração que Deus abominava. Ezequias traz o povo a buscar a santidade de novo. Derruba a adoração pagã e determina que dali para frente a adoração ia ser ao único Deus vivo. Glória a Deus. Aleluia. Veja, Ezequias restaura o altar de adoração. É importante que quando o diabo chega até a nossa vida com qualquer afronta, o nosso altar de adoração esteja restaurado. Aleluia, Deus. Porque veja bem, agora nós vamos andar com a pregação. O rei Senaqueribe, rei da Síria, já tinha subjugado muitos países, muitas cidades. Ele se achava um rei irresistível. Tá? Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha capturado todas as cidades ao seu redor, Ezequias temeu primeiro. Ele falou: o exército, nosso exército não tem como lutar com este exército, ele é muito poderoso. Subjugava todo mundo, era força. Ezequias vai e manda uma carta para Senaqueribe: olha, não intenta contra nós, não destrói o povo, porque eu vou pagar os impostos que o Senhor quiser. Só que Senaqueribe, quando ouve essa carta, e aqui eu quero dizer uma coisa para vocês, irmão, muito importante. Senaqueribe ouve que Ezequias dizia que se subjugava e pagava os impostos. Senaqueribe coloca os impostos impagáveis. Ele determina
300 talentos de prata, que corresponde a 17.100 quilos de prata, e 30 talentos de ouro, que corresponde a 1.700 quilos de ouro, para o rei Ezequias pagar de imposto. O que acontece? É um absurdo, é impagável. Não tem como. E ele determina mais: se não pagar, eu vou invadir, vou destruir e vou levar cativo o povo. Só que nesse momento, Ezequias resolve resistir. Veja que o diabo, quando chega com afronta até nós, ele quer subjugar, primeira coisa, a nossa mente. O rei Senaqueribe usa Rabsaque, seu oficial, para primeiro trabalhar na mente de Ezequias. Olha, quem é esse Deus que você serve? Será que ele vai te livrar de um ataque nosso? Olha as nações as quais nós vencemos e subjugamos. O Deus deles não puderam parar o exército assírio. Rabsaque trabalhando o psicológico de Ezequias, tentando derrubar o psicológico. Eu quero dizer nessa noite que o diabo, quando vem com afronta, a primeira coisa que ele faz é querer derrubar o nosso psicológico. É querer te apontar alguma coisa pelo qual você possa chegar à conclusão de que Deus não vai agir na tua causa. E Rabsaque diz para Ezequias: Ezequias, tu acha que o teu Deus pode te livrar? O Deus dos países pelos quais nós enfrentamos e vencemos, não puderam vencer eles. Só, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite. Senaqueribe, ele não sabia de uma coisa muito importante. Todos aqueles países pelos quais eles guerrearam e venceram suas batalhas, os deuses deles eram feitos por mão de homens. Tem olhos, mas não veem, bocas, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, e não podem fazer nada por ele. Ao contrário que o Deus de Ezequias é o Deus que criou os céus e a terra. É o eu sou que sou. Ele é aquele que tudo criou, tudo formou com a sua palavra de poder e sustenta tudo com essa mesma palavra até hoje. É aquele que tem a palavra que ninguém pode resistir, nenhum rei pode resistir, nenhum juiz pode resistir, nenhum general de batalha pode resistir à palavra do Deus de Ezequias. Aleluia, Deus. Ele está tentando subjugar Ezequias e ajudar e a Jerusalém, primeiro trabalhando no psicológico dele, depois colocou sobre Ezequias um exército sobremodo numeroso. E Ezequias envia mensageiros a Isaías. Veja, uma coisa muito importante: as afrontas, elas não podem ser maior do que a convicção que você tem a respeito do Deus que você serve no teu pensamento. Aleluia, Deus. Porque se você deixar ser minado, você vai perder a batalha. Porque o diabo, ele é sujo. Ele apresenta razões e situações pelos quais ele tenta te intimidar. Mas Ezequias, ele vai nos ensinar uma coisa muito interessante. Pode se levantar o exército que se levantar. Pode deuses pagãos estar por trás desses exércitos. Deixa eu te dizer uma coisa. Toda a guerra que existia, ela não era só, missionária, guerra material. Ela era guerra espiritual. Você sabe por quê? Quando a Síria ganhava uma guerra sobre outros países, eles enalteciam e colocavam o Deus pagão deles acima de tudo. Eles achavam que o Deus que eles serviam, feito por mão de homens, era capaz de passar por cima do Deus de Ezequias. Eles achavam.
Rabsaque disse para Ezequias, mandou a carta lá: acaso o teu Deus pode te livrar? Olha lá as outras nações que nós subjugamos. O Deus dela não livrou. Elas nós passamos por cima como um rolo compressor. Meu Deus. Mas nós aprendemos uma coisa muito importante com Ezequias. Primeiro, Ezequias, diante de toda a afronta que estava acontecendo no mundo material, o que ele faz? Ele não olha para baixo, ele olha para o céu. Aleluia, Jesus. Olha para o alto dos montes, de onde virá o meu socorro. É Deus, aleluia. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Amém. Aleluia, Deus. Irmãos, eu estou falando de um Deus, o nosso socorro é aquele que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Você sabe o que é ser onipotente? Ele é o próprio poder. O poder emana dele. Não há nada mais poderoso no universo do que o Deus que você serve, do que o Deus que eu sirvo. Como é que eu vou me subjugar a uma afronta de um Deus feito por mão de homens? Como é que eu vou me subjugar a uma afronta que o diabo traz até mim? Como? Eu não posso. Eu preciso ter um altar restaurado, uma base espiritual, para que quando vier trabalhar minha mente, eu ter armas espirituais, porque a nossa milícia ela é espiritual, para poder dizer: não importa o que está acontecendo no mundo material, a minha certeza vem do Senhor. Não importa o que meus olhos humanos possam estar vendo. E muitas das vezes, deixa eu dizer para você, igreja amada, eu quando recebi meus diagnósticos de morte e de que eu ia durar apenas 3 meses, eu procurei uma segunda opinião, procurei uma terceira, e as opiniões eram as mesmas. Mas quando eu busquei o Senhor e falei para Ele que a minha vida pertencia a Ele, Ele levantou uma mulher, que eu não sei nem se aquilo era uma mulher, que depois eu procurei dentro do olho e já não vi mais. O bilhete eu tenho até hoje, mas aquela mulher eu procurei, depois que li o bilhete eu não vi. Ele é o nosso refúgio. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Aleluia. Tua vara e o teu cajado me consolam. Glória a Deus. Nós precisamos ter essa certeza de altar restaurado. Uma grande afronta se achega até Ezequias. O exército de Ezequias não era materialmente, não era páreo para o exército assírio. Eram homens que tinham prática em lutas e batalhas muito mais do que o exército de Ezequias. Porém, Ezequias buscou o Senhor. Ezequias procura o profeta Isaías. Isaías lhe diz assim, preste atenção. Isaías 37, no versículo de número 6 e 7. Isaías lhe disse: dizei isto ao vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir este rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Deus manda um recado pelo profeta Isaías: deixa ele falar o que ele quiser, que eu vou colocar um espírito nele, que ele vai voltar com todo o exército para a sua terra natal, e ali eu vou ferir ele a espada. Isaías fala isso para Ezequias. Ezequias, ele vai até o Senhor e ele faz uma oração. Ele expõe ao Senhor. E aqui eu quero trazer um ensinamento para nós, muito tremendo.
O rei Ezequias, quando Rabsaqué, ele faz aquelas afrontas psicológicas, materiais, de botar o exército ali, numeroso na frente, e dizer que o Deus de Ezequias não livrava ele, presta atenção, é tremendo isso. Rabsaqué, ele bota todo o exército numeroso ali, começa a fazer aquela guerra psicológica e a apresentação daquele exército para intimidar. Porém, deixa eu te dizer uma coisa, nós podemos estar até num número menor, nós podemos até nem termos habilidades para uma determinada luta, podemos não estarmos preparados para determinadas afrontas, porém, não há nada demasiadamente difícil para o Deus que nós servimos. Aleluia, Deus. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele é um Deus que perscruta nossos corações, que trabalha nas nossas vidas, e Ele nos tem como precioso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ainda que eu passar pelo fogo, a chama não me arderá, e pelas águas elas não me submergirão. Aleluia, Jesus. Ele diz, porque fostes preciosos aos meus olhos. Ei, muitas das vezes nós mesmos não damos valor à nossa vida. Olha, você e eu somos a coroa da criação do Deus vivo. Nós fomos criados com um propósito. Nós somos aquilo que de melhor o Senhor criou. O Senhor nos ama. Pensa numa coisa. Por causa do pecado de Adão, toda a humanidade estava condenada ao inferno. Mas o Senhor Deus, Ele apenas quis e pronto nos amar incondicionalmente. Aleluia. Ele não amou a quem estava numa posição maravilhosa, não, porque se existe alguma coisa que nos nivela, é a posição em que estávamos quando fomos alcançados por Cristo. Era uma condição, toda a humanidade, de miseráveis pecadores. Miseráveis pecadores condenados ao inferno eterno. Mas o Senhor nos alcançou com o seu amor incondicional. E Ele não só nos alcançou com amor. O que aconteceu? Ele amou e Ele materializou o amor. Como, pastor? Ele materializou. Ele enviou aquilo que Ele tinha de melhor. Seu Filho unigênito, sem pecado. João 3 vai dizer, 16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor Deus, Ele não quis que nós perecêssemos no inferno eternamente. Através do seu Filho, que foi enviado para morrer na cruz do Calvário pelo meu pecado e pelo seu, nos ofereceu, através de um novo nascimento promovido pelo Espírito Santo, a oportunidade de nascer de novo e viver, agora não mais nós, mas viver a Cristo. E mais ainda, o plano é mais maravilhoso ainda, que nós caminhemos vencedores nessa jornada terrena, mas no final da jornada tem uma coroa. Final da nossa jornada tem uma coroa. Aleluia, Deus. As afrontas vão surgir, porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. As afrontas vão surgir, cada um tem um tipo de afronta. Eu tenho certeza que não existe nenhum cristão ou não cristão que passe uma vida inteira sem nenhuma afronta. Todos nós temos alguma área na nossa vida. É afronta de vida. Eu já passei uma grande afronta também na minha vida financeira. Trabalhei minha vida inteira. Quando andei entrando na minha aposentadoria, tinha 37 anos de trabalho, o INSS indeferiu um documento meu que era legítimo, dizendo que era falso. O senhor sabe disso, né, pastor? Fiquei 2 anos e meio com um processo na justiça e sem nenhum recurso em casa. Mas olha só, quando a afronta chega, nós temos que dar uma resposta. Eu uma vez no monte, o Espírito de Deus falou assim, não para.
E eu falava, Senhor, mas essa afronta chegou na minha mesa, no meu prato, na minha família, se eu trabalhei minha vida toda. Não para. Não para. O que aconteceu, meus irmãos? Eu não parei um dia. Eu não deixei de ir à igreja um culto. Nós subíamos um monte, né, pastor? Sempre. Tinha dias que eu subia no altar chorando. A minha alma estava chorando naquele dia. Às vezes eu ia adorar alguma coisa que no meu íntimo eu estava vivendo tudo o contrário. As palavras saíam desembargadas da minha boca, mas saíam. Eu continuava dizendo, eu continuo crendo em Tu, Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A afronta está grande. Porque eu sempre trabalhei na minha vida, nesse momento eu dependi de cesta básica da igreja, de pessoas que me ajudaram. Glória a Deus por isso. Eu sou muito grato. E aí eu falava para o Senhor, Senhor, eu continuo crendo, eu vou mais adiante. Eu tinha que dar uma resposta para aquela afronta. Meus irmãos, a afronta quando chega, o cristão genuíno, verdadeiro, que sabe o Deus que ele serve, ele dá a resposta certa. Ele chora por dentro. Não estou dizendo aqui que você não vai sentir o que está acontecendo, não, porque nós temos o nosso lado humano. Você vai chorar, a tua alma vai gritar contigo lá dentro do teu interior, mas não freia nada na casa de Deus. Pelo contrário, se puder, vai mais ainda. Meu Deus é forte. Um belo dia eu estava em casa, não freiei a obra, vendi o que eu tinha, vendi carro, vendi máquinas que eu tinha para poder equilibrar a vida. Um dia eu estou em casa, aí a Bárbara, minha esposa, falou, deu um berro lá em cima, Marcelo, vem aqui. Eu pensei que era alguma coisa, subi a escada correndo. Olha aqui. Ela tinha aberto o computador e estava lá. Seu benefício foi concedido. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, nós temos que crer contra aquilo que os olhos humanos veem. As afrontas, elas vão acontecer. Mas deixa eu te dizer uma coisa muito interessante. Ezequias, ele faz uma oração ao Senhor, presta atenção. Isaías 37, 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu, então subiu à casa do Senhor, estendeu perante o Senhor e orou ao Senhor dizendo, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras. Senaqueribe, ele usou a arma mais poderosa que o cristão tem na terra, oração. Aleluia. Quando a afronta se chegar até você, que você não puder com ela, que você chegar à conclusão, não tem como, vai para a casa do Senhor, faz igual Senaqueribe, leva a tua carta, vem para cá, para esse lugar, traz tua carta, mas traz com fé. E ora ao Senhor, Senhor, Tu és o Deus de todos os deuses. Todos aqueles deuses pagãos, inclusive o da Síria, Senaqueribe subjugou o Deus de Israel. Ele disse, Senhor, Tu és o Deus dos deuses. Olha o que Senaqueribe está falando, Senhor. E entra com a providência. Olha o que o profeta Isaías vai dizer mais uma vez. Então, o profeta Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Senaqueribe faz uma oração e o Senhor responde através do profeta. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem filha de Sião te despreza e te zomba.
A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçastes a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Isaías está dizendo, eles vão provar do que é a ira do Deus vivo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Todos esses deuses de adorações pagãs da Síria e dos outros países que a Síria guerreava, e aquela guerra, como eu disse, ela não era só uma guerra comercial, era uma guerra espiritual também. Eu vou dizer uma coisa para você. Você sabe por que Deus ele vence as nossas batalhas? Porque ele não dá a glória dele para ninguém. Aleluia, Deus. Quem é o diabo para afrontar a nossa vida? Quem é o diabo senão um anjo caído, condenado? Mas sabe, meus irmãos, é triste dizer que tem muita gente combatendo com armas terrenas e perdendo essa batalha. Tem muita gente se rendendo. O pai do rei Ezequias, o rei Acaz, se rendeu e adorou a deuses pagãos. O fim dele foi a morte e fechar o templo de adoração a Deus. Eu quero dizer para você o seguinte nessa noite. Não sei qual é a afronta que você carrega. Eu não tenho esse poder, não sou onisciente como o Senhor. Mas no Salmo 139 vai dizer que o Senhor nos sonda e nos conhece. Aleluia, Deus. Sabe o nosso deitar e o nosso levantar. A palavra ainda não chegou à nossa boca e Ele já sabe. Éramos informes do ventre da nossa mãe e já nos conhecia pelo nome. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus ele é tão grandioso que Ele tem os oceanos na palma da sua mão. Chama cada estrela pelo seu nome. Ele tem a terra pelos cabelos dos seus pés. Mas deixa eu dizer para você, Ele conhece cada um de nós pelo nosso nome. Aleluia. E na sua onisciência, Ele tem toda a ciência. Ele sabe de tudo e nada é oculto aos seus olhos. Deus nunca é pego de surpresa. Ele não é. Ele conhece o meu problema e o seu problema na raiz. Na raiz. Você sabe em que consiste a nossa vitória diante das nossas afrontas? Você sabe em que consiste? Qual é a base que nos dá certeza de vitória? Um altar restaurado, verdadeiro. Aleluia, Jesus. Uma vida ilibada. Uma vida completamente comprometida com o reino do Senhor. Isso é a nossa base. Você sabe por quê, meus irmãos? Quando Ezequias entra no templo e apresenta ao Senhor aquela oração, se Ezequias estivesse como o pai dele adorando deuses pagãos, o Deus de Israel não ouvia ele. Não ouvia ele, não ouvia. Não ouvia. Isaías 59, 1 e 2 vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos tapados, para que não possam nos ouvir. Porém, vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer, mas a multidão dos vossos pecados encobrem o meu rosto de te ouvir. O que impede o Senhor de nos ouvir são a multidão de nossos pecados. A Bíblia diz, sede santo, porque eu sou santo. Se o teu altar está restaurado, se o teu caminhar é santo, se tu busca o Senhor em espírito e em verdade, verdadeiramente, você pode clamar. Aleluia. Que o Senhor ele vem em teu favor. Graças a Deus, amém, Jesus. Obrigado, Jesus. Hoje é a noite de clamor. Clamor pelas nossas afrontas. Mas para clamarmos pelas nossas afrontas, o altar tem que estar restaurado. Uma vez o altar restaurado, eu clamo na certeza de que Deus vai me ouvir. É certo, porque aqui Isaías vai dizer que a quem afrontaste, de quem blasfemaste, e contra quem alçastes a voz arrogantemente, Senaqueribe.
contra o Santo de Israel. Ah, Senaqueribe, tu nem sabe contra quem tu ergueste a voz. Isaías está dizendo. E vai dizer mais, ó. Por meio de teus servos afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano deitarei abaixo dos seus altos cedros e ciprestes. Escolhi e chegarei ao seu mais alto cimo, ao seu denso fértil pomar. Cavei e bebi as águas, e com a planta dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu destas coisas? Já destes os dias remotos e tinha planejado? Agora, porém, as faço executar. E eu quis que tu reduzistes a montão as ruínas da cidade. Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim e por causa da tua arrogância, subiu até os meus ouvidos. Eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho onde vieste. Isso te será por sinal. Deus está dizendo: não me afronta não, que eu não dou a minha glória para ninguém. E não afronta aqueles que têm o altar restaurado não, porque eu sou por eles. Eu quero dizer a você que tem o teu altar restaurado, que busca o Senhor nessa noite, que paga o preço, porque há um preço a ser pago. Aleluia, Deus. Você que determinou que a tua vida, cada passo da tua vida é entregue ao Senhor, que tudo que tu faz glorifica o nome dele. Eu quero te dizer, tu tens um Deus que é irresistível na guerra. Tu tens um Deus que é o Logos do Senhor, que é a palavra de poder. Uma vez essa palavra enviada, ela não volta sem que se cumpra o seu propósito. Aleluia, Deus. Eu quero dizer a você que por você tem esse Deus que pode se levantar o inferno eterno contra você. Aleluia. Que ele subjuga com a sua palavra de poder. Glória a Deus. Porque o nosso Deus é aquele que é o nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia, Jesus. Nenhuma entidade espiritual pode resistir ao nome de Jesus. O Senhor coroou ele com este nome. E não é só neste milênio, não, é por toda a eternidade. E aqui eu quero encerrar minha mensagem te dizendo que assim como Deus livrou Ezequias da afronta de Senaqueribe e desbaratinou o exército da Síria, por mais forte que ele fosse, eu quero dizer a você, por mais forte que seja a tua afronta, o Senhor falou que ia colocar um anzol no nariz daqueles que tentaram subjugar o Deus vivo. Meu Deus. Essa tua afronta, o Senhor vai subjugar. Aleluia. Essa tua afronta, perante o Deus que nós servimos, ela não é nada. Ela está apenas subjugada a uma palavra de poder dele. A Bíblia diz que Jesus, ele é o Logos de Deus. Ele pré-existe antes de todas as coisas. Tudo que foi criado foi pela palavra de poder de Jesus. Haja e ouve. Haja e ouve. E muito mais. Tudo na estratosfera, tudo na terra é sustentado por essa mesma palavra de poder. Essa palavra, meus irmãos, deixa eu te dizer, ela é tão poderosa que quando ela é enviada em meu favor, em teu favor, independente de qual seja a tua afronta, não pode resistir a ela. Aleluia. Não pode. E deixa eu te dizer uma coisa a mais para nós fecharmos aqui. Jesus, ele tem o prazer de enviar essa palavra de poder em nosso favor. Aleluia, Jesus. Certa feita, o Senhor se achegou até o Senhor Jesus, um leproso em estado terminal. Ele fugiu do arraial e ele tomou conhecimento que Jesus estava passando na cidade. Veja,
que lá em Levítico 13 e 14, Senhor, tem 2 capítulos determinados a instruir Moisés e Arão a respeito da lepra. A lepra era uma coisa terrível naquela época. Quem determinava se o paciente a ser isolado fora do arraial eram os sacerdotes. Eles que a pessoa aparecia com uma mancha e ia até eles, ele isolava 7 dias, daqui a pouco examinava. Se ficasse bom, pagava o preço do sacrifício para voltar à integridade. E esse leproso em estado terminal, vocês não têm noção que é um leproso em estado terminal, meu irmão? Cai pedaços do seu corpo, está apodrecendo. Ele se achega para Jesus. O que ele faz? Ele prostra o seu rosto, põe sua boca no pó e diz para Jesus assim: Mestre, eu bem sei que se tu quiseres, tu podes me curar. Jesus, quando vê aquilo, ele de imediato ele diz assim: quero ser limpo. E eu fico imaginando, eu não sei se acontece com vocês quando eu estou lendo a palavra, eu fico imaginando como seria a cena. Tu imagina que Jesus, aonde Jesus estava, uma multidão sempre estava com ele. Eu imagino aquela multidão vendo aquele leproso em estado terminal ter a sua carne toda restituída pela palavra de poder de Jesus. Aleluia, Deus. Jesus, quando ele ordena, quero ser limpo, tudo aquilo que está morto, está podre, toma vida novamente. Aleluia, Deus. Eu encerro aqui te dizendo também que Jesus vinha da cidade de Cafarnaum e um cortejo vinha saindo de uma determinada cidade com o filho de uma mulher que já tinha perdido seu marido e agora ia enterrar seu filho. E aí nós temos um encontro de um cortejo da alegria e um cortejo da tristeza. Mas veja, Jesus, quando vê a mãe daquele jovem chorando, ele se toma de compaixão. Uma outra coisa que eu quero dizer para você: Jesus tem compaixão de nós. Amém, Jesus. Ele tem compaixão, ele nos ama. Ele quer jogar por terra todas as nossas afrontas, nossas dores. Na cruz do Calvário, ele carregou, caminhou para a cruz como um rei caminha para a coroa, para nos dar liberdade. Pelas suas pisaduras nós fomos Sarados. Graças a Deus. Ele quis. Ele sabia o peso de tudo aquilo que ele ia viver. Tanto é que lá no Getsemane ele diz para o Pai: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Ele sente o peso. Ali um momento que ele nos dá plenamente a consciência de que era 100% homem e 100% Deus. Ele sente o peso, mas ele diz para o Pai: ó, se possível for, contudo, seja feita a tua, não a minha vontade. Aleluia, Deus. A tua. Então eu quero dizer para você que Jesus de imediato diz para aquele leproso: eu quero. Ele não disse assim, não perguntou mais nada, de imediatamente ele diz: quero ser limpo. Porque ele quer. Jesus, ele sempre quer nos livrar das nossas afrontas. Ele sempre quer. Ele quer ver em nós ousadia em restaurarmos os nossos altares. Ele quer ver em nós ousadia de vencer com a fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Eu não vejo, mas eu creio. Aleluia. Eu não vejo, mas eu tenho certeza. Eu não vejo, mas a palavra me instrui que se eu crer, eu verei a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que, a despeito dessa grande afronta que a carta do rei Senaqueribe da Síria, o maior de todos os exércitos da época, se achegou até o rei Ezequias, e Ezequias tomou, na realidade, as medidas certas. Ele não combateu o combate terreno porque ele não tinha nem como, mas ele foi buscar a sua no reino espiritual. Glória a Deus. Ele chamou a Deus para a sua batalha.
Mas quando ele chama a Deus, ele é ouvido, porque o seu altar estava restaurado. Deus viu que ele chamou o povo à santidade, chamou os levitas a adorarem, os sacerdotes a sacrificarem a ele, a queimar incenso novamente. O templo estava fechado, a adoração fechada, o povo apostatado, as leis de Moisés, todo mundo longe das leis. Ezequias trouxe o povo novamente para a adoração. Então a oração de Ezequias subiu, mas encontrou no Senhor um cheiro suave às suas narinas. Que as nossas orações elas possam encontrar no Senhor um cheiro suave às suas narinas. No nosso altar, quando nós clamarmos em oração, o Senhor possa olhar e encontrar, não, aqui nesse meu servo tem um altar verdadeiro. Aleluia, Jesus. Amém, Glória a Deus. Amém. Que Deus possa nos abençoar com essa palavra. Amém, Jesus. Me perdoe se eu passei do horário, eu nem sei, minha irmã, minha pastora ali. Me perdoe se eu passei, mas eu quis compartilhar com vocês algo muito importante, que nas afrontas nós precisamos tomar algumas medidas que vamos alcançar o favor de Deus. Glória a Deus. A oração, que é a arma mais poderosa que o crente tem na terra, e muito poucos estão fazendo uso dela. Não é verdade, pastor? Muito poucos. Você convoca algum movimento de oração, é sempre um número reduzido e é sempre um número assim que poderia ser melhor. Mas a oração é a arma mais poderosa que um cristão tem na terra. Um altar restaurado. Altar restaurado fala de comunhão, de proximidade. Altar restaurado fala, sabe de quê? De reverência. Aleluia. Fala de reverência. Quando eu restauro o meu altar ao Senhor, eu estou dizendo para Ele, eu tenho reverência ao Senhor. Eu tenho o Senhor como meu Deus. Eu tenho o Senhor como meu bem mais precioso. Eu tenho o Senhor como o alfa e o ômega da minha vida. Aleluia. Aí, meus irmãos, quando esse incenso é queimado verdadeiro para o Senhor, não tem como Ele não intervir por nós. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Eu agradeço pastor Eli pela oportunidade, agradeço pastora Nívia pela oportunidade. Muito obrigado a toda a igreja, um prazer rever a missionária Mônica, que está sempre com a gente lá. E eu espero que Deus te abençoe muito com essa palavra. Que você possa entender quais armas que você tem para combater as afrontas da sua vida. Amém? Amém. Deus seja louvado. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade.